Antes de fechar os olhos à noite, seu corpo recebe uma chance de ouro, uma oportunidade real de proteger algo que muitas vezes só damos valor quando começamos a perdê-lo: a força. Aquela força que te levanta da cama, te faz subir escadas com segurança, ou até te permite caminhar tranquilo pela casa sem medo de cair. Hoje eu quero falar com você sobre algo simples, mas que pode ser decisivo para manter sua independência. É algo que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença com o passar dos anos. Acredite, o que você come antes de dormir tem um impacto direto na sua musculatura, na sua mobilidade e na sua qualidade de vida. Vamos falar de uma ameaça silenciosa que aparece com o tempo e que atinge milhares de pessoas acima dos 60 anos. A sarcopenia. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas provavelmente já percebeu seus efeitos. Começa com um cansaço fora do comum, depois uma dificuldade para levantar da cadeira, uma vontade menor de caminhar, e quando você percebe, está perdendo sua autonomia. O problema é real. Músculos não servem apenas para te movimentar. Eles são sua proteção contra quedas, sua energia diária, sua base para continuar ativo. E é por isso que precisamos agir agora, antes que seja tarde. Nos próximos minutos, vou te mostrar quais frutas podem ser verdadeiras aliadas nessa missão. Frutas simples, naturais, acessíveis, que, se consumidas antes de dormir, ajudam a proteger seus músculos. Você vai entender por que elas funcionam, quais nutrientes entregam e como encaixá-las na sua rotina noturna de um jeito prático. Mas antes de continuarmos, quero te convidar a refletir. Quantos anos você tem? Como está a sua energia ao acordar? E sua força para realizar tarefas simples? Se alguma dessas respostas te preocupa, saiba que você está no lugar certo. Agora vamos direto ao ponto. O que é a sarcopenia? De forma simples, é a perda de massa muscular que acontece com o tempo. Não é doença rara, nem coisa de alguns poucos. Acontece com milhões de pessoas no mundo todo. Primeiro, você percebe que abrir um pote de conserva ficou mais difícil. Depois se cansa subindo poucos degraus. Com o tempo, isso evolui para a dificuldade de andar ou manter o equilíbrio. E aí vem o verdadeiro risco: quedas, fraturas, internações e a temida perda de independência. Veja o caso da Dona Maria. Com 75 anos, sempre foi ativa, gostava de caminhar, cuidar dos netos e fazer compras sozinha. Mas bastou uma queda na cozinha para tudo mudar. Seus músculos já não tinham força suficiente para segurá-la. Resultado? Fratura no quadril, meses de recuperação, e hoje ela depende de ajuda para quase tudo. Triste, né? Mas, infelizmente, histórias assim são mais comuns do que imaginamos. Estudos mostram que mais de 30% dos idosos acima dos 70 anos já têm sinais de sarcopenia, e muitos nem sabem disso. Acham que é normal se sentir fraco com a idade. Mas não é. Isso é sinal de que o músculo está sendo perdido lentamente. E se você pensa, e se eu não fizer nada? A resposta é direta. A sarcopenia vai continuar avançando. Isso significa mais quedas, mais lesões e até risco aumentado de morte em casos mais extremos. A boa notícia é que dá para frear esse processo. E uma das formas mais simples é ajustando sua alimentação, especialmente à noite. Porque sim, o que você come antes de dormir tem um papel fundamental na manutenção muscular. Durante o sono, seu corpo não desliga. Ele entra num modo de recuperação. As células musculares se reconstroem, os tecidos danificados ao longo do dia são reparados e novas proteínas são produzidas. Mas para isso acontecer com qualidade, o corpo precisa de nutrientes. E se não recebe? Ele começa a buscar energia onde pode, inclusive degradando seu próprio tecido muscular. Isso se chama catabolismo. Com o passar da idade, esse processo piora. O corpo tem mais dificuldade para absorver proteínas. E como muitos idosos jantam cedo ou comem pouco à noite, o jejum noturno pode durar 10, 12 horas, tempo demais sem nutrição. E aí entra a importância da nutrição antes de dormir. Estudos feitos em várias universidades da Europa mostram que comer alimentos ricos em proteínas, vitaminas e antioxidantes antes de dormir melhora muito a recuperação muscular. E não precisa ser suplemento caro ou shake industrial.
As frutas certas já podem fazer uma diferença enorme e ainda são gostosas. Vamos falar agora sobre uma fruta que provavelmente você já tem em casa. Simples, barata e com um potencial enorme para ajudar seus músculos: a banana. Muita gente não sabe, mas essa fruta que a gente consome desde criança pode ser uma aliada poderosa no combate à sarcopenia. E o motivo está nos nutrientes que ela carrega: potássio, magnésio e triptofano. O potássio é essencial para o bom funcionamento dos músculos. Ele regula os líquidos no corpo, melhora as contrações musculares e, o mais importante, previne os temidos câimbras noturnas, aquelas que te acordam no meio da noite com dores nas pernas. Se você já passou por isso, sabe como é desconfortável. Muitas vezes a falta de potássio está por trás desses episódios. O magnésio também tem um papel crucial. Ele atua na relaxação muscular, melhora a qualidade do sono e participa de mais de 300 funções no nosso organismo, inclusive na síntese de proteínas, processo essencial para manter os músculos fortes. E o terceiro nutriente-chave da banana é o triptofano. Esse aminoácido é responsável pela produção de serotonina, que depois é convertida em melatonina, o hormônio do sono. Ou seja, a banana não só alimenta seus músculos, como também ajuda você a dormir melhor. E como já vimos, um sono de qualidade é indispensável para a regeneração muscular. Agora imagina isso: você termina o dia, se prepara para dormir e antes disso come uma banana madura. Você não está só fazendo um lanche. Está dando ao seu corpo um verdadeiro combo de nutrientes que vai trabalhar durante a madrugada, ajudando a recuperar e preservar sua força muscular. Vou te contar uma história que ilustra bem isso. O senhor Manuel, de 80 anos, sofria constantemente com cãibras e sentia que suas pernas estavam cada vez mais fracas. Seu neto, fisioterapeuta, sugeriu algo bem simples: incluir uma banana à noite todos os dias, como parte da rotina. No início, ele achou que não faria diferença. Mas depois de 2 semanas, os cãibras diminuíram. Ele dormia melhor e acordava com mais disposição. Hoje, comer uma banana antes de dormir virou um ritual. Um gesto simples que transformou sua qualidade de vida. Se quiser fazer como o seu Manuel, o ideal é consumir uma banana pequena ou média uns 30 a 40 minutos antes de deitar. E se quiser turbinar ainda mais, pode adicionar um pouco de iogurte natural ou um punhado de castanhas. Essa combinação melhora ainda mais a absorção dos nutrientes e aumenta o efeito positivo sobre seus músculos. Ah, e uma dica de ouro: prefira bananas bem maduras, aquelas com manchinhas marrons na casca. Elas são mais fáceis de digerir e têm mais triptofano disponível. Viu só? Um gesto tão simples como comer uma banana à noite pode ser o primeiro passo para fortalecer seus músculos e proteger sua autonomia. Agora é a vez de uma fruta pequena no tamanho, mas gigante nos benefícios: o kiwi. Com seu verde vibrante e sabor marcante, ele pode se tornar um verdadeiro aliado da sua saúde muscular, especialmente se consumido antes de dormir. E o motivo principal: o kiwi é uma bomba de vitamina C. Pode parecer surpreendente, mas ele tem até 3 vezes mais vitamina C do que a laranja. E não estamos falando apenas de fortalecer a imunidade. A vitamina C é essencial para a produção de colágeno, uma proteína fundamental para a estrutura dos músculos, tendões e ligamentos. Em outras palavras, sem vitamina C suficiente, seus músculos têm mais dificuldade para se manter firmes e resistentes. Além disso, o kiwi é riquíssimo em antioxidantes. Isso significa que ele combate os radicais livres, aquelas moléculas que vão danificando as células ao longo do tempo, inclusive as musculares. Esse estresse oxidativo acelera o envelhecimento e contribui diretamente para a perda de massa muscular. Mas com o kiwi na sua rotina, você cria uma espécie de escudo protetor contra esse desgaste. E tem mais. O kiwi contém serotonina natural, que, como já falamos, é precursora da melatonina, o hormônio do sono. Ou seja, ao comer kiwi antes de dormir, você não só nutre seus músculos, como também melhora a qualidade do seu sono.
o que é essencial para a regeneração muscular durante a noite. Quer ver como isso funciona na prática? A dona Carmen, de 78 anos, sempre teve dificuldades para dormir e ultimamente vinha sentindo fraqueza nas pernas. Sua neta, estudante de nutrição, sugeriu que ela começasse a comer 2 kiwis maduros à noite, cerca de 40 minutos antes de se deitar. Carmen achou estranho no começo, mas decidiu tentar. Em poucas semanas, o sono melhorou, a disposição ao acordar aumentou e ela voltou a subir escadas com mais segurança. Hoje ela chama o kiwi de meu segredo verde, um hábito simples que virou parte da sua rotina noturna. Se você quiser experimentar, o ideal é consumir 1 ou 2 kiwis maduros, sozinhos ou acompanhados de um pouco de iogurte natural ou até um punhado de sementes. É leve, saboroso e fácil de digerir. E lembre-se, o segredo está na constância. Não adianta comer kiwi uma vez por semana e esperar milagres. O verdadeiro benefício vem com o consumo regular, feito com carinho e consciência. E se você achou que os benefícios paravam por aí, prepare-se, porque agora vamos falar de uma fruta que atua diretamente na inflamação crônica, outro vilão silencioso que prejudica seus músculos com o passar dos anos. A próxima fruta talvez não seja tão comum na sua mesa como a banana ou o kiwi, mas merece um lugar de destaque na sua rotina noturna. A cereja, especialmente a cereja ácida, também conhecida como guinda. Não se engane pelo tamanho. Essas frutinhas vermelhas são poderosos anti-inflamatórios naturais. E por que isso é importante? Porque à medida que envelhecemos, nosso corpo passa a sofrer com uma condição silenciosa, chamada inflamação crônica de baixo grau. Diferente daquela inflamação que aparece após um machucado, essa é discreta, contínua e, ao longo do tempo, extremamente prejudicial, principalmente para a saúde muscular. Essa inflamação constante enfraquece suas fibras musculares, dificulta a recuperação e acelera a perda de massa magra. E é aí que as cerejas entram em ação. Elas contêm substâncias chamadas antocianinas e polifenóis, compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que combatem esse processo de desgaste celular. O resultado? Menos dor, melhor recuperação e mais resistência muscular. Estudos mostram que o consumo regular de cerejas, especialmente o suco de cereja ácida, reduz marcadores inflamatórios no organismo e melhora a recuperação muscular, inclusive em atletas. E sim, isso também se aplica a idosos. Além disso, as cerejas são fontes naturais de melatonina, o hormônio que regula o sono. Então, quando você inclui cerejas antes de dormir, está cuidando da sua musculatura e ainda favorecendo um sono mais profundo e reparador. Quer um exemplo real? A dona Rosário, com 76 anos, vivia acordando com dores e rigidez nas pernas. Dormia mal, sentia-se cansada pela manhã. Um dia, o médico sugeriu que ela tomasse meio copo de suco de cereja ácida todas as noites, cerca de 1 hora antes de dormir. Em pouco tempo, Rosário notou a diferença. Menos dores, mais energia ao acordar e noites de sono mais tranquilas. Se você quiser seguir essa dica, tem 2 formas simples de consumir. Pode tomar meio copo de suco de cereja ácida sem açúcar ou comer um punhado de cerejas frescas ou congeladas, cerca de 15 a 20 unidades, 1 hora antes de dormir. Só lembre de escolher cerejas sem adição de açúcar ou conservantes. E aqui vai uma dica extra. Transforme isso em um ritual relaxante. Tome o suco gelado, com calma, como uma bebida especial para fechar o dia. Além de cuidar do corpo, isso ajuda a preparar a mente para o descanso. Chegamos agora a uma fruta que muita gente não associa imediatamente à saúde muscular, mas que tem um papel essencial na prevenção da sarcopenia, o abacate. Sim, aquele fruto cremoso, suave e cheio de sabor, é uma verdadeira mina de gorduras boas. E essas gorduras são fundamentais para manter seus músculos saudáveis com o passar dos anos. Mas por que o abacate é tão importante nesse contexto? Primeiro, porque ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados, os mesmos encontrados no azeite de oliva. Essas gorduras ajudam na produção hormonal,
especialmente de hormônios anabólicos, como a testosterona e o fator de crescimento semelhante à insulina, ambos essenciais para manter e reparar a massa muscular, inclusive em mulheres. Além disso, o abacate entrega uma combinação incrível de vitamina E, potássio, magnésio e fibras. A vitamina E atua como antioxidante, protegendo as células musculares do estresse oxidativo. O potássio e o magnésio, como já vimos, favorecem o relaxamento muscular e melhoram a recuperação durante o sono. E a fibra ajuda a manter estável o nível de açúcar no sangue, algo essencial, especialmente para quem tem diabetes ou pré-diabetes. E você pode estar se perguntando, mas comer abacate à noite não vai me deixar pesado? A resposta é, depende da quantidade. Uma porção pequena, como 1/4 ou até meia unidade, é suficiente para obter os benefícios sem atrapalhar a digestão ou o sono. Veja o exemplo do seu Rafael, de 81 anos. Ele se queixava de fraqueza nas pernas e braços ao acordar. O médico recomendou aumentar o consumo de gorduras boas, e assim ele começou a incluir uma pequena fatia de abacate em sua ceia noturna. Às vezes numa torrada de pão integral com um fio de limão, outras vezes puro, com uma pitada de sal. Em poucas semanas, Rafael notou melhora na energia matinal e mais disposição para se movimentar. Se você quiser experimentar, aqui vão algumas ideias. Uma pequena torrada de pão integral com fatias de abacate e limão, ou até mesmo uma colher de abacate com iogurte natural. É uma opção leve, nutritiva e fácil de encaixar na sua rotina antes de dormir. Lembre-se, não precisa exagerar. O segredo está na quantidade certa e na frequência. Um pouquinho de abacate à noite pode fazer muito pelos seus músculos, especialmente se você combiná-lo com outros bons hábitos. E já que estamos falando de frutas que ajudam na digestão e na absorção de nutrientes, a próxima fruta vai te surpreender. Ela é tropical, refrescante e cheia de enzimas que trabalham durante o sono. A mamão. Essa fruta é leve, refrescante e carrega um segredo poderoso, uma enzima chamada papaína. Essa substância facilita a digestão das proteínas, ajudando seu corpo a absorver melhor os nutrientes essenciais para a recuperação muscular durante o sono. Pensa só, você passa o dia se alimentando bem, fazendo suas refeições com proteínas de qualidade, mas se sua digestão não estiver funcionando direito, todo esse esforço pode ir por água abaixo. E é exatamente aí que entra o mamão. Ele garante que aquilo que você consumiu seja aproveitado da melhor forma possível pelos seus músculos enquanto você dorme. Além da papaína, o mamão também é rico em vitamina C, beta-caroteno e flavonoides, todos com ação antioxidante. Eles ajudam a reduzir o estresse oxidativo que tanto contribui para o envelhecimento das células musculares. Resultado, menos desgaste, mais reparo e músculos mais fortes ao longo do tempo. E não é só teoria. A Dona Teresa, de 73 anos, sentia-se constantemente inchada e com a digestão lenta após o jantar. Seu nutricionista recomendou algo simples, um pequeno potinho de mamão fresco antes de dormir. Em poucos dias, ela percebeu melhora na digestão, passou a dormir melhor e acordava com menos sensação de cansaço. Até os exames mostraram aumento nos níveis de vitamina C. Se você quer fazer como a Teresa, aqui vão 2 sugestões fáceis. Coma cubos de mamão puro cerca de 30 minutos antes de dormir, como uma sobremesa leve, ou prepare um smoothie noturno misturando mamão com um pouco de iogurte natural, uma colher de mel e, se quiser turbinar ainda mais, uma pitada de cúrcuma ou gengibre em pó. Mas lembre-se, o mamão é excelente, mas os resultados vêm com constância. Comer uma vez na semana não vai fazer milagre. Transforme esse hábito num momento prazeroso e regular, como um pequeno presente que você oferece ao seu corpo todos os dias. Chegamos agora a um grupo de frutas que, apesar de pequenas, carregam um poder incrível quando o assunto é proteger seus músculos. As frutas vermelhas, como mirtilo, blueberry, amora, framboesa e morango. Talvez você já tenha ouvido falar que essas frutas são ricas em antioxidantes, mas o que talvez não saiba é o quanto elas podem ajudar diretamente na manutenção da massa muscular, especialmente se consumidas antes de dormir.
Essas frutas são fontes poderosas de polifenóis e antocianinas, substâncias que atuam como verdadeiros escudos contra os radicais livres, aquelas moléculas que causam danos às células musculares e aceleram o envelhecimento. Com o passar dos anos, esse desgaste vai se acumulando e favorece a perda de força, a rigidez muscular e, claro, a sarcopenia. Consumir essas frutas regularmente ajuda a frear esse processo, favorecendo a recuperação muscular e até mesmo a redução da fadiga. Estudos mostram que idosos que ingerem frequentemente frutas vermelhas têm mais energia e apresentam melhor resistência física. Veja o exemplo da dona Ana, de 73 anos. Moradora de um vilarejo no interior, ela acordava todos os dias com as pernas pesadas e sem ânimo. Após uma consulta com sua nutricionista, passou a incluir um punhado de frutas vermelhas em sua ceia noturna. Às vezes comia com iogurte natural, outras vezes fazia um pequeno shake com leite vegetal e morangos congelados. Em poucas semanas, a diferença foi notável. Mais energia pela manhã, menos rigidez e mais disposição para caminhar. E você também pode fazer isso de forma prática. Se tiver frutas frescas, ótimo. Coma um pequeno punhado puro antes de dormir. Se tiver frutas congeladas, também funcionam muito bem. Misture com iogurte, bata com um pouco de leite vegetal ou prepare uma tigelinha com aveia. O importante é que você seja constante. Não precisa exagerar. Um punhado pequeno por noite já é suficiente para começar a sentir os efeitos. E o melhor é que, além de proteger seus músculos, essas frutas ainda ajudam na saúde do coração, da pele e da memória. Agora que você já conhece as frutas que ajudam a manter sua força muscular, é hora de responder uma dúvida comum. Como combiná-las da melhor forma antes de dormir? Você pode consumi-las sozinhas, claro, mas quando combinadas de forma inteligente, elas entregam um conjunto ainda mais completo de nutrientes. E tudo isso de forma leve, prática e deliciosa. Aqui vão algumas sugestões simples para transformar sua ceia noturna em um verdadeiro reforço para seus músculos. Comece com a clássica combinação de banana com iogurte natural. Corte meia banana em rodelas, adicione 2 colheres de iogurte sem açúcar e, se quiser, uma pitada de canela. Você terá potássio, magnésio, triptofano e probióticos, nutrientes que relaxam, fortalecem e ainda ajudam no sono. Outra ideia ótima é o mix de kiwi com aveia e chia. Basta um kiwi cortado, uma colher de aveia e uma colher de sementes de chia, tudo hidratado com um pouco de leite vegetal. Deixe descansar alguns minutos e você terá um pudim leve, cheio de fibras, vitamina C e antioxidantes. Prefere algo mais líquido? Experimente um shake de cereja, meia xícara de cerejas congeladas, um copo de leite de amêndoas e, se quiser, um fio de mel ou gotas de baunilha. Uma bebida que acalma, combate a inflamação e melhora o sono. Outra combinação maravilhosa é a salada de papaya, morango e mirtilo. Cubos de mamão, alguns morangos fatiados e um punhado de mirtilos com um toque de limão. Refrescante, digestiva e antioxidante. E para quem quer uma dose extra de energia e reparo muscular, uma torradinha integral com abacate e uma pitada de sal e limão pode ser o lanche ideal. Se quiser, adicione sementes de girassol ou chia por cima para mais benefícios. Agora, uma observação importante. Se você tem diabetes ou problemas renais, é essencial ajustar essas opções com orientação profissional. Algumas frutas são ricas em açúcar natural ou potássio, o que exige mais cuidado. Nesses casos, kiwi, morangos e frutas vermelhas são ótimas opções, pois têm baixo índice glicêmico. Lembre-se, o segredo está em pequenas porções e na frequência. Comer frutas à noite não é para encher o estômago, mas sim para nutrir o corpo na hora certa, quando ele mais precisa de ajuda para reparar e preservar seus músculos. E não se esqueça, frutas são só uma parte do caminho. Manter o corpo ativo, beber água ao longo do dia, consumir boas fontes de proteína e garantir uma boa noite de sono são os pilares para combater a sarcopenia com sucesso. Agora que você tem todas essas informações, me conta nos comentários. Qual dessas frutas você vai experimentar hoje à noite?
Você já tem algum hábito noturno para melhorar seu sono ou sua força? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessas dicas e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber nossos próximos vídeos com mais estratégias simples, naturais e acessíveis para uma vida forte e saudável. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar do seu corpo. Comece hoje à noite com um gesto simples. Seu futuro vai agradecer.